Olá, pessoal, bom dia aos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão ver a gravação do nosso encontro. Esse é o grupo de estudo sobre as obras de Jung e também da Von Franz. Em relação ao Jung, nós estamos trabalhando o livro A Natureza da Psique. Hoje vamos trabalhar o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 é o significado da constituição e da herança para a psicologia. Né, como de praxe, já enviei para vocês um roteiro do nosso estudo, né? E nós vamos, então, comentar esse roteiro. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação, podem ficar à vontade para levantar a mão, interromper. A gente está trocando aqui uma ideia sobre o conteúdo aqui do livro do Jung, A Natureza da Psique. Vou voltar aqui para o livro, pronto. Então, interessante observar, né, que... É a página aí, Evaldo, do livro, porque eu não estudei nada essa o livro eu semana. não sei, eu não estou com ele aqui. Deixa eu ver se estou com ele aqui. Não estou com ele aqui. Então, do livro eu não sei. Do PDF, é a página 25 do PDF. Capítulo 4, o significado da Constituição e da herança para a psicologia. É interessante observar que ele foi publicado inicialmente, né, no ano de 1929. Então, vamos ver aqui o primeiro ponto do nosso roteiro, mais aqui embaixo. E aí, eu levantei aqui no nosso roteiro a seguinte questão: qual a relação apontada por Jung entre os processos psíquicos e a consciência? Uma questão muito interessante para que a gente possa entender a relação entre a fisiologia e a psicologia, tá? Então, o Jung diz o seguinte, aqui nós estamos já no PDF, aqui na página 26. Os processos psíquicos precedem, acompanham e sobrevivem à consciência, tá? Então, é interessante observar isso, né? Os processos psíquicos precedem, acompanham e sobrevivem à consciência. O que ele quer dizer com essa afirmação? Que os processos psíquicos estão para além da consciência. A consciência é como se fosse um subgrupo do grupo maior formado pelos processos psíquicos. Daí nós concluímos que existem os processos psíquicos inconscientes e desse grande grupo dos processos psíquicos inconscientes surgem os processos psíquicos conscientes, tá? Então, inicialmente, o que existe é a inconsciência, depois a consciência surge e ela convive com o inconsciente, com os processos psíquicos inconscientes, né? E, como Jung diz, sobrevive a consciência, né? Então, a consciência subjetiva, a consciência individual, né? Ela termina, ela finda, né? Mas os processos psíquicos continuam, né? Isso tem uma relação muito forte com aquela terceira hipótese da psicologia analítica, a hipótese de que a psique funciona como um corpo sutil, né? Então, Jung investigou vários sonhos de pacientes terminais, né? Acompanhou vários pacientes terminais e ele observou que esses sonhos e também as fantasias, né, que esses pacientes terminais relatavam, apontavam para uma continuação dos processos psíquicos mesmo após a finitude daquele ser, daquele indivíduo, né? Então, veja bem, né? Assim, mais uma vez, frisando isso aqui que é muito importante para a gente. O inconsciente, né? Ele existe anteriormente à consciência, a consciência surge, continua existindo, né? Junto com o inconsciente, né? E tudo indica que a consciência subjetiva finda, ela é finalizada, e os processos psíquicos inconscientes continuam existindo de alguma forma, de alguma maneira, ok? Continuando. A consciência é um intervalo no processo psíquico contínuo. Provavelmente é ponto culminante que exige considerável esforço fisiológico e por isso tende a desaparecer em questão de dias, né? Então,
A consciência, ela é fugaz, né? Ela é momentânea, naquele momento, naquele rompante, né? Então, nós estamos conscientes nesse momento de algo, de alguma coisa, né? Embora estejamos conscientes de alguma coisa, portanto, essa alguma coisa faz parte dos processos psíquicos conscientes, há inúmeros outros processos inconscientes que continuam existindo em nossa vida e nossa existência, ok? O processo psíquico que está na raiz da consciência é automático. Não sabemos de onde se origina, nem para onde se encaminha. Sabemos apenas que o sistema nervoso, e particularmente os seus centros, condicionam e exprimem a função psíquica, e que estas estruturas herdadas voltam infalivelmente a funcionar em cada novo indivíduo, exatamente do mesmo modo como sempre fizeram em todos os outros. Os momentos mais intensos desta atividade só se manifestam na consciência, que se extingue periodicamente. Por mais inumeráveis que sejam as variações da consciência individual, a base em que se assenta a psique inconsciente é uniforme. Até onde nos é possível compreender a natureza dos processos inconscientes, sempre e em toda parte, eles se manifestam sob formas espontâneas idênticas, embora suas expressões, da maneira como chegam até nós através da consciência individual, possam assumir uma variedade e uma multiplicidade também muito grandes. A esta uniformidade fundamental da psique inconsciente que os seres humanos devem a possibilidade universal de se entender, possibilidade esta que transcende as diferenças das consciências individuais, né? Então, quando a gente fala dos processos psíquicos inconscientes, nós estamos falando de processos muito mais próximos da fisiologia, né? E, naturalmente, processos muito mais próximos do comportamento biológico, natural do organismo humano. Portanto, nós estamos falando de instintos. E quando se fala de instintos, nós não estamos falando de multiplicidade, de variedade daquele instinto. Aquele instinto, ele vai seguir uma sequência, dentro daquele seu padrão de manifestação, tá? Mas à medida que nós estamos tomando consciência desses processos, né, da fisiologia, dos instintos, nós estamos deixando a nossa marca subjetiva, a nossa marca pessoal sobre eles. E aí nós podemos, então, moldar a manifestação desses instintos de acordo com as nossas características, de acordo com a nossa cultura, de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com a nossa educação, e aí começa a surgir, então, a multiplicidade, a variedade de comportamentos, mas a base, ela é única, a base, ela é instintiva, tá? Então, o mesmo instinto, ele pode se manifestar em diversos aspectos, de várias formas, né, à medida que esse instinto for sendo apropriado e assimilado pela consciência. A consciência vai tendo um controle sobre ele, podendo, até certo ponto, modificá-lo. Ok? Célia levantou a mão, Célia. Evaldo, Hum. só me perguntar, Evaldo, assim, a questão da inconsciência. Sei. Evaldo, assim, qualquer um ser humano, generalizando mesmo, ele Uhum. pode, por qualquer momento, em qualquer momento da situação, da vida, ele se achar numa posição que ele age, pode agir inconscientemente, assim, ele agir inconscientemente e depois ele mesmo voltar ao consciente e entender que ali eu não estava em mim. Ou Então, eu estou equivocada, Evaldo, pode ser relacionado também isso então aí. Eu estou falando de modo relacionando aqui. geral, Célia. Falando de modo geral. Lilian, bom dia, seja bem-vinda. Falando de modo Bom geral, os dia. processos... Bom dia, Lilian. Os processos Bom dia, Lívia. ocorrem, né, a todo momento na nossa psique. Processos inconscientes e processos conscientes, ok? Então, nesse momento, nós temos aspectos é, do nosso comportamento, né? E nesse momento são conscientes, nós temos outros aspectos do nosso comportamento, que nesse momento estão inconscientes,
tá? Então, ao mesmo tempo, nós estamos recebendo ou sendo influenciados por imagens, por ideias, por afetos, alguns deles poucos conscientes e muitos outros inconscientes, tá? E nesse momento, né, nós estamos aqui nesse nosso encontro, tendo uma conversa, trocando uma ideia, tendo um diálogo, e boa parte dessa conversa ocorre de forma consciente. Eu sei o que eu estou dizendo, né? Eu sei o que vocês estão falando, né? Da mesma forma, vocês também. Mas nesse momento, coisas estão ocorrendo, né? Nesse encontro, acontecimentos nesse encontro, e nós não temos 100% consciência deles, né? Então, esses acontecimentos, essas trocas, ideias, afetos, né, experiências, ocorrem de forma inconsciente. Então, ocorre sempre, Célia, nos dois planos, nos dois níveis, no nível consciente e no nível inconsciente. Então, a cada momento, uma parte da nossa psique opera de forma consciente, outra parte de nossa psique opera de forma inconsciente. Respondi, Célia? Sim, Evaldo, aí que entra também saber interagir, consciência, inconsciente, e está relacionado com o transcender. É assim? Aí o inconsciente vai ter os níveis do inconsciente, né? O nível subjetivo, pessoal, tem a ver com uma história de vida, o nível objetivo e pessoal, que não tem muito a ver com uma história de vida, mas que se manifesta na minha existência, né? Então, os níveis dos processos inconscientes eles vão estar ali presentes também, tá? Mas a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte, de que tanto a consciência como o inconsciente estão operando, né, no mesmo momento, ok? Sendo Ok, que Evaldo. a nossa consciência ela é limitada, né? Então, ela é aqui agora, no aqui agora, ela é estreita, né? É aquela velha imagem que eu trago para vocês da lanterna, né? Então, para onde eu estou apontando a lanterna, tá? É onde está o meu foco, onde está a luz. Então, eu estou tendo consciência daquele plano, daquela região onde o foco da lanterna está chegando, está tocando. Se eu imaginar um círculo, eu estou no centro, com a minha lanterna, existe um círculo no meu entorno, né? Eu vou ter uma variação da luminosidade. À medida que eu vou saindo do ponto do foco, eu vou indo para a penumbra, né? Até chegar numa sombra maior, que é exatamente no polo oposto de onde está o foco da lanterna, tá? Mas tudo está ocorrendo ao mesmo tempo, né? Comportamentos, sentimentos, ideias, né? Em tudo ao mesmo tempo. Alguns pouco de forma consciente e a grande maioria de forma inconsciente, ok? Então, avançando aqui um pouco mais e continuando ainda nessa primeira questão, tá? E na página 27 do PDF. Assim, outrora observei um doente mental que produziu quase com as mesmas palavras uma sequência simbólica bastante longa que se pode ler num papiro publicado alguns anos mais tarde por Dietrich, caso este narrado por mim em minha obra Símbolos da Transformação da Libido. Depois de ter visto um número suficiente de tais casos, minha ideia original de que tais coisas só podem acontecer em pessoas pertencentes à mesma raça viu-se abalada. E eu, em consequência disto, investiguei os sonhos de negros puros do sul dos Estados Unidos da América do Norte. Nesses sonhos encontrei temas da mitologia grega que dissiparam as dúvidas que eu tinha quanto a saber se eram ou não de herança racial. Tenho sido acusado muitas vezes, continua Jung, de acreditar supersticiosamente em ideias herdadas, mas injustamente, porque tenho enfatizado expressamente que estas concordâncias não provêm de ideias, mas de disposições herdadas. Aqui ele começa a falar, então, dos arquétipos, tá? Que nos levam a reagir exatamente daquela maneira como sempre reagiram os outros antes de nós. Ou também se negou a concordância sob o pretexto de que a figura do Redentor era, em um caso, uma lebre, em outro, um pássaro, em um terceiro, um ser humano. Mas esqueceram-se de algo que impressionou de tal modo o indiano ingênuo que visitava uma igreja inglesa, que ao chegar à casa contou que os cristãos
adorava animais porque viu ali em torno muitas imagens de cordeiros. O que nos interessa não são os nomes, mas suas conexões. Em outras palavras, o que nos interessa são os padrões comportamentais. Assim, pouco nos importa que a joia, em um caso, seja um anel, em outro seja uma coroa, em um terceiro uma pérola, e um quarto seja um tesouro completo. O essencial é as ideias de um objeto sumamente precioso e difícil de ser alcançado, pouco nos importando quanto à sua localização. E o essencial, psicologicamente falando, é que nos sonhos, nas fantasias e nos estados excepcionais da mente, os temas e os símbolos mitológicos mais distantes possam surgir autoctonemente de qualquer época, aparentemente como resultado de influências, tradições e estímulos individuais, mas também, mais frequentemente, sem estes fatores. Essas imagens primordiais, ou arquétipos, né, como eu os chamei, pertencem ao substrato fundamental da psique inconsciente e não podem ser explicados como aquisições pessoais. Todos juntos formam aquele extrato psíquico ao qual eu dei o nome de inconsciente coletivo, tá? Então, quando a gente fala dos processos inconscientes, tá? Nós também estamos falando dos processos inconscientes pessoais, subjetivos, que tem a ver com a vida daquele indivíduo, né? Com as experiências que aquele indivíduo está passando ou passou, mas também nós estamos falando de processos psíquicos inconscientes mais profundos, né? Que tem uma relação direta com a camada fisiológica, biológica do organismo e que tem uma relação direta com os instintos, tá? Então, quando a gente fala dos instintos propriamente dito, depois a gente vai ver que esses instintos que são falados pela psicologia analítica não é exatamente um instinto biológico, porque já é um instinto que passou por um processo que a gente vai chamar de psiquificação, ou seja, já foi colocado na psique, tá? Depois a gente vai explicar isso direitinho. Mas alguns processos inconscientes estão ligados aos instintos. E como esses instintos passaram por um processo de psiquificação, eles ganharam uma representação. Portanto, eles ganharam uma imagem. E, portanto, também eles trazem afeto. Tá? Então, quando a gente fala dos processos inconscientes impessoais, coletivos, nós estamos falando dos arquétipos, né? Que são aquelas estruturas que apreendem um instinto e dão uma forma humana à expressão desses instintos, tá? E também nós estamos falando das imagens arquetípicas, que é o formato dessa expressão, tá? Então, o exemplo que ele deu aqui em relação à questão, a figura do Salvador, né? Em algumas histórias, o Salvador, o Redentor, aparece como a lebre, em outras histórias como cordeiro, em outras histórias como ser humano. Mas aquela figura tem um papel, que é salvar uma comunidade, que é mostrar um novo caminho para a comunidade. Tá? Então, esse papel obedece a um padrão coletivo, portanto, arquetípico. Ok? Então, com tudo isso, Jung está dizendo o quê? Está dizendo que a base da psique é o inconsciente coletivo. A partir do inconsciente coletivo, essa psique ela vai trazendo ou possibilitando a existência de processos conscientes, que são aqueles vivenciados de forma consciente pelo indivíduo que está experienciando esses processos. Então, a partir do inconsciente coletivo é que vai surgir a consciência. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui, trocando em miúdos. Ok? Podemos ir adiante, né? Então vamos lá. Aí chegamos numa outra questão aqui do nosso roteiro. Segundo Jung, quais os fatores que condicionam a consciência individual? Aqui ele fala aqui na página 27 do PDF, e quem quiser acompanhar também, é mais fácil acompanhar pelo parágrafo, né? Parágrafo 230. Está no PDF, está no livro. A existência do inconsciente coletivo indica que a consciência individual não é absolutamente isenta de pressupostos.
Ao contrário, acha-se condicionada em alto grau por fatores herdados, sem falar, evidentemente, das inevitáveis influências que sobre ela exerce o meio ambiente. O inconsciente coletivo compreende toda a vida psíquica dos antepassados desde os seus primórdios. É o pressuposto e a matriz de todos os fatos psíquicos, e por isto exerce também uma influência que compromete altamente a liberdade da consciência, visto que tende constantemente a recolocar todos os processos conscientes em seus antigos trilhos, né? Isso quer dizer o quê? Que a nossa subjetividade, tá? Ela é condicionada. Ela é condicionada pela cultura, por fatores do ambiente, ou seja, o meio sociocultural, não é somente o ambiente físico, né? Mas esse ambiente físico que dentro do contexto sociocultural se transforma em um meio sociocultural. Então, isso condiciona a nossa subjetividade, tá? Por exemplo, ser mãe no Ocidente atual, né? Embora tenha uma semelhança, vai ser também um pouco diferente de ser mãe no Oriente de 2000 anos atrás. Tá? Por quê? Porque o ambiente, o meio sociocultural, condiciona a expressão do instinto materno. Okay? Por um lado. Por outro lado, a nossa subjetividade, a nossa consciência subjetiva, tá? Ela é também condicionada pelos processos fisiológicos, pelos instintos, pelo inconsciente coletivo. Okay? Então, uma pessoa que está sendo levada pela vida a exercer esse papel maternal, ela vai exercer esse papel maternal sendo condicionada por esses dois polos, o meio sociocultural e, ao mesmo tempo, o inconsciente coletivo. Dentro dessa influência do inconsciente coletivo, nós vamos encontrar a experiência familiar de ser mãe, de exercer o papel maternal, nós vamos encontrar o que aquela sua cultura traz, né, como formas a priori de ser mãe, ou seja, como mais arquetípicas de ser mãe, tá? Mas também nós vamos encontrar toda a história da humanidade em relação ao papel de ser mãe, a maternagem, ok? Então, tudo isso vai estar condicionando a expressão desse instinto materno. À medida que o indivíduo vai ganhando consciência, o indivíduo vai tomando consciência desses dois polos, cultura e instinto, e vai ter a condição de se libertar parcialmente da influência desses dois polos. Ele vai ter uma liberdade de modificar um pouco, né, a expressão dessa maternagem de acordo com a sua assinatura, de acordo com a sua singularidade. Então, ela vai deixando a marca. Essa pessoa, esse indivíduo, né, no caso, vai deixando a marca ao exercer esse papel materno, tá? À medida que ele ganha consciência. Se não tiver consciência, né, se não olhar para esses fatores, se não se libertar da influência dessa psicoobjetiva no aspecto coletivo, cultural, ou no aspecto coletivo do instinto, esse indivíduo vai perdendo uma característica básica da subjetividade, que é a liberdade, que é o livre-arbítrio. Então, esse indivíduo vai ser tomado pelo papel social e vai exercer o papel social tal qual a sociedade pede, ou vai ser tomado pelo instinto e vai repetir o instinto tal qual o instinto está demandando, ok? Então, quando a gente fala do processo de individuação, a gente está falando de um indivíduo que está se libertando da influência desses dois polos, objetivo da psique, consciência coletiva e inconsciente coletivo, e que, à medida que está se libertando, tem consciência disso e consegue deixar sua marca individual, pessoal, contribuindo para a sua cultura. Tá? Quando a gente fala de processo de individuação, a gente está falando desse movimento de ir para o coletivo, tomar consciência, né, e voltar para a subjetividade e deixar sua marca na sua existência, na sua vida. Ok? Então, avançando um pouco mais. Se tiver algum comentário, pode colocar agora. Senão vamos avançando aqui um pouco mais. Então, no parágrafo 231.
o tipo constitucional e o inconsciente coletivo são fatores que escapam ao controle da consciência. Assim, as condições constitucionais e as formas vazias do inconsciente coletivo são realidades. E isto no caso do inconsciente. Outra coisa não significa senão que seus símbolos ou motivos são fatores tão reais quanto a Constituição, que não se pode desconsiderar ou negar. A desconsideração da Constituição leva a perturbações, e a negligência do inconsciente coletivo produz o mesmo resultado. É por isso que eu, em minha atividade terapêutica, dirijo minha atenção particularmente para a relação do paciente para com os fatos do inconsciente coletivo, pois uma ampla experiência me ensinou que é tão importante compor-nos tanto com o inconsciente quanto com as nossas disposições individuais, tá? E aqui eu acrescento um terceiro elemento, né? As disposições individuais, né? Está falando de tipologia, né? Que inclui inclusive os tipos psicológicos, né, descritos por Jung. Então, existe uma questão de tipologia também ligada ao aspecto biológico, ao aspecto fisiológico. Isto vai influenciar também na expressão e na realização de qualquer instinto. Então, vejam os três fatores, né? As predisposições individuais, fisiológicas, biológicas, o inconsciente coletivo em termos de padrões de imagens arquetípicas, tá? De motivos arquetípicos, e a cultura, enquanto meio sociocultural que influencia a nossa vida, né? Então, a nossa subjetividade, ela é limitada por esses três condicionantes: predisposições fisiológicas, biológicas, a questão cultural, meio sociocultural, e a questão dos dominantes ou das imagens arquetípicas, dos motivos mitológicos que influenciam a nossa existência a partir do inconsciente coletivo. E como Jung sinaliza aqui, é importante olharmos para tudo isso, jogando luz sobre tudo isso, para que a gente possa ampliar nossa consciência e tomar consciência de tudo aquilo que está nos influenciando. Só assim a gente tem a condição de ter um pouco mais de liberdade em relação a esses condicionantes, em relação a esses condicionamentos, tá? Então, são essas duas partes mais importantes do capítulo 4 que eu destaquei aqui para trazer para o grupo. Se vocês tiverem também, à medida que vocês estiverem lendo, alguma questão, algum ponto relevante, vocês podem colocar também. Alguém que leu o capítulo 4 tem alguma colocação, algum ponto que chamou a atenção de vocês? Então, vamos adiante aqui e chegamos no capítulo 5, né? Determinantes psicológicas do comportamento humano. Então, publicação do ano de 36, 37. A primeira questão que eu destaco, aqui no parágrafo 283, quais os fatores que determinam o comportamento humano? Tá? Mais uma vez, vamos olhar para isso, né? Para esses fatores que influenciam a nossa subjetividade e determinam o nosso comportamento. O que é que Jung diz? Os fatores psíquicos que determinam o comportamento humano são, sobretudo, os instintos, né? Aquelas predisposições individuais e também que estão ligadas ao inconsciente coletivo, enquanto forças motivadoras do processo psíquico. Em vista das opiniões contraditórias a respeito da natureza dos instintos, eu gostaria de deixar bem claro o que entendo ser a relação entre os instintos e a alma, e por que eu chamo os instintos de fatores psíquicos. Se achamos que a psique é idêntica ao estado de ser vivo, também devemos admitir a existência de funções psíquicas em organismos unicelulares. Neste caso, os instintos seriam uma espécie de órgãos psíquicos e a atividade glandular produtora de hormônios teria uma causalidade psíquica. E ele continua. Se, ao contrário, admitirmos que a função psíquica é um fenômeno que acompanha um sistema nervoso centralizado de um modo ou de outro, como acreditar que os instintos sejam originariamente de natureza psíquica?
Como, porém, a conexão com o cérebro é mais provável do que a natureza psíquica da vida em geral, eu considero a compulsividade característica do instinto como um fator extrapsíquico, o qual, no entanto, é psicologicamente importante, porque produz estruturas que podemos considerar como determinantes do comportamento humano. Ou, mais precisamente, nestas circunstâncias, o fator determinante imediato não é o instinto extrapsíquico, mas é a estrutura que resulta da interação do instinto com a situação do momento. O fator determinante seria, por conseguinte, um instinto modificado. E o que aí acontece talvez tenha o mesmo significado que a diferença entre a cor que nós vemos e o comprimento objetivo da onda que a ocasiona. O instinto, como fator extrapsíquico, desempenharia o papel de mero estímulo. O instinto, como fenômeno psíquico, seria, pelo contrário, uma assimilação de um estímulo a uma estrutura psíquica complexa que eu chamo psiquificação. Assim, o que eu chamo simplesmente instinto seria um dado já psiquificado de origem extrapsíquica, tá? Então, o primeiro ponto a destacar aqui, né? Jung aponta que o instinto é um determinante do nosso comportamento. Mas ele vai dizer que não é um instinto puro, um instinto puramente biológico, portanto, extrapsíquico. Não. É um instinto modificado. É um instinto que já foi assimilado pela psique. A assimilação do instinto pela psique é chamada, na psicologia analítica, como psiquificação. Tá? Quando isso ocorre, esse instinto deixa de ser puramente biológico, passa a ser psíquico. Isso quer dizer o quê? Que esse instinto, ele ganha uma imagem, ganha uma forma, uma representação, e, como nós também sabemos, ganha um afeto, né? Uma tonalidade afetiva. É esse instinto modificado que influencia o nosso comportamento, não puramente o instinto biológico, né? Outro ponto importante que me destaca: a diferença entre um instinto psiquificado e um instinto biológico puro tem a ver com a compulsividade. Um instinto biológico puro, se ele pudesse se manifestar de forma pura, né, eles teriam uma compulsividade muito grande, né? Ou seja, ele obedeceria àquela reação que Jung chama de reação de tudo ou nada. Uma vez que ele é ativado, ele se manifesta, ele se realiza, tá? O que não ocorre com o instinto modificado, o instinto psiquificado. Ele perde essa compulsividade. Talvez não perca completamente, mas ela diminui de intensidade, tá? Um exemplo disso: eu posso estar com sono agora, né? Então, se esse instinto do sono, do dormir, se ele fosse biológico, somente biológico, eu dormiria, não teria controle sobre ele. Mas eu posso estar com sono agora, ter um controle sobre esse instinto e dizer para ele: não, se acalma aí que daqui a pouco eu vou dormir, né? Então, tem um certo controle. A minha subjetividade, o meu ego, tem um certo controle sobre esse instinto. Não completo, não 100%, mas tem um certo controle maior do que teria se fosse em relação a um instinto puramente biológico, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Então, o primeiro fator que determina o nosso comportamento é um instinto psiquificado. Aí ele vai fazer agora uma classificação entre dois grupos, né, em relação aos fatores que influenciam o nosso comportamento. O primeiro grupo ele vai analisar de forma geral. Então, ele vai trazer a questão da fenomenologia geral em relação aos fatores que condicionam o nosso comportamento. Aqui, eu levantei outro ponto, né, que é qual a característica de um instinto psiquificado. Jung diz aqui no parágrafo 235. A concepção acima delineada nos torna possível compreender a variabilidade do fator instintivo dentro da fenomenologia geral. O instinto psiquificado perde sua inequivocidade até certo ponto e ocasionalmente chega a ficar sem sua característica mais essencial, que é a compulsividade, que a gente acabou de falar, porque já não é mais um fato extrapsíquico inequívoco,
mas uma modificação ocasionada pelo encontro com um dado psíquico. Como fator determinante, o instinto é variável e, por isso, passível de diferentes aplicações. Qualquer que seja a natureza da psique, ela é dotada de extraordinária capacidade de variação e transformação. Tá? Uma vez que o instinto passa para o plano psíquico, né, ele ganha essa capacidade de variação e de transformação. Portanto, todo o meu comportamento, até certo ponto, pode ser modificado. Eu posso modificar esse comportamento. Ou outras pessoas podem trabalhar o comportamento que eu tenho e modificar esse comportamento. Por isso que existe a psicoterapia, né? Porque nós estamos, dentro do processo terapêutico, modificando a conduta, o comportamento, né, daqueles que nos buscam, que nos procuram. Continuando. Inequívoco como possa ser o estado físico de excitação chamado fome, é um exemplo que ele vai dar, eu dei o exemplo do sono, ele vai dar o exemplo da fome. As consequências psíquicas dele resultantes podem ser múltiplas e variadas. Não somente as reações à fome ordinária podem ser as mais variadas possíveis, como a própria fome pode ser desnaturada, e mesmo parecer como algo metafórico. Podemos não somente usar a palavra fome nos seus mais diversos sentidos, mas a própria fome pode assumir os mais diversos aspectos, em combinação com outros fatores. A determinante, originariamente simples e unívoca, pode se manifestar como cobiça pura, né, e simples, ou sob as mais variadas formas, tais como a de um desejo e uma insaciabilidade incontroláveis, como, por exemplo, a cupidez do lucro ou a ambição sem freios. Então, tudo isso aqui são variações do instinto fome, né? O instinto fome que foi psiquificado. Continuando, e aqui tem a ver com outro ponto que eu levantei aqui, né, que é o ponto 5, quais os grupos de instintos classificados por Jung que influenciam o comportamento humano. Aí ele vai, dentro dessa fenomenologia geral, identificar 5 grupos de instintos, né, que influenciam o nosso comportamento. A fome como expressão característica do instinto de autoconservação, então esse grupo, né, os instintos que tem a ver com a autoconservação, é sem dúvida um dos fatores mais primitivos e mais poderosos que influenciam o comportamento humano. A vida do homem primitivo, por exemplo, é mais fortemente influenciada por ele do que pela sua sexualidade. A este nível, a fome é o alfa e o ômega da própria existência. Tá? O alfa e o ômega da própria existência. Não é necessário acentuar a importância do instinto de conservação da espécie. Falando da autoconservação, vamos agora falar da conservação de espécie como segundo grupo, né, de instintos. E, no caso, nós destacamos aí a sexualidade. Então, não é necessário acentuar a importância do instinto de conservação da espécie, ou seja, a sexualidade. As restrições de natureza moral e social, que se multiplicam à medida que a cultura se desenvolve, fizeram com que a sexualidade se transformasse, pelo menos temporariamente, em supravalor, comparável à importância da água no deserto árido. O prêmio do intenso prazer sensual que a natureza faz acompanhar o negócio da reprodução se manifesta no homem, já não mais condicionado por uma época de acasalamento, quase como um instinto separado. Este instinto aparece associado a diversos sentimentos e afetos, a interesses espirituais e materiais, em tal proporção que, como sabemos, fizeram-se até mesmo tentativas de derivar toda a cultura destas combinações, né? Então, não se tem mais um instinto sexual puro. Já é um instinto psiquificado que ganha outras características, né? Outras variações. Pode estar mais ligado à espiritualidade, pode estar mais ligado à questão material, pode estar mais ligado a sentimentos e afetos, ou pode estar mais ligado a interesses, né, econômicos, seja lá o que for, mas a base é um instinto. Tá? Continuando. Como a fome, também a sexualidade passa por um amplo processo de psiquificação, que desvia a energia, originariamente apenas instintivamente, de sua aplicação biológica, dirigindo-a para outros fins que lhes são estranhos. Mais embaixo. Eu gostaria, portanto, de distinguir como terceiro grupo de instintos, né? Vamos agora para o terceiro grupo, o impulso à ação. Né? Então, esse impulso à ação como um terceiro grupo de instintos.
Impulso este que começa a funcionar, ou talvez mesmo surja pela primeira vez, quando os outros impulsos se encontram satisfeitos, né? E aí a gente tem uma ideia trazida por Jung, né, de uma base que vai subindo, né? Ou seja, primeiramente temos que olhar para a autopreservação, né? Depois temos que olhar para a conservação da espécie, né, a questão da sexualidade. Depois temos que olhar para o agir, né, em busca de algo, tá? Então, voltando, eu gostaria, portanto, de distinguir como terceiro grupo de instintos o impulso à ação. Impulso este que começa a funcionar, ou talvez mesmo surja pela primeira vez, quando os outros impulsos se encontram satisfeitos. Sob o conceito de ação, incluiríamos o impulso a viajar, o amor, a mudança, o dessossego e o instinto lúdico. Tá? Então, o terceiro grupo de instintos que influenciam o nosso comportamento. Há um outro instinto, dizia um, diferente do impulso a agir. E enquanto sabemos, especificamente, humano, que poderíamos chamar de instinto da reflexão. Ordinariamente, jamais pensamos que a reflexão tenha sido instintiva, mas associamos a um estado consciente da mente. O termo latino reflexio significa um curvar-se, inclinar-se para trás. E usado psicologicamente indicaria o fato de um processo reflexivo que canaliza um estímulo para dentro da corrente instintiva ser interrompido pela psiquificação. Devido à interferência da reflexão, os processos psíquicos exercem uma atração sobre o impulso a agir, produzido pelo estímulo. Por isso, o impulso é desviado para uma atividade endopsíquica, antes de descarregar-se no mundo exterior. A reflexão é um voltar-se para dentro, tendo como resultado que, em vez de uma reação instintiva, surja uma sucessão de conteúdos ou estados que podemos chamar reflexão ou consideração. Assim, a compulsividade é substituída por uma certa liberdade e a previsibilidade por uma relativa imprevisibilidade. Interessante, né, que eu me coloco aqui a reflexão, né, o pensar, o meditar, o contemplar, né, o estudar, como um grupo de comportamentos que tem a ver com o instinto da reflexão, né? Então, se a gente observar bem, até agora a gente falou de 4 grupos: autopreservação, conservação da espécie, ação e reflexão, né? Se a gente for fazer uma amplificação com a teoria dos chakras, né, Lilian, a gente vai observar aí os quatro chakras básicos, né, de baixo, né, e subindo para o mental, né? Interessante observar isso, né? Os 3 básicos, né, subindo para o mental, ok? E aí a gente vai trazer um quinto grupo, né? E aí vai também ter uma relação também, se a gente for fazer uma aplicação, com a teoria dos chakras. O quinto grupo, ele vai dizer mais na frente, eu já vou aqui adiantando, tem a ver com o ato criativo, né? Com o criar, né? Ou seja, com a força do verbo, com a força da manifestação, né? E tem a ver com o chakra laríngeo, né? Então, é interessante observar isso, né? Aí, continuando. O instinto de reflexão talvez constitua a nota característica e riqueza da psique humana. A reflexão retrata o processo de excitação e conduz o seu impulso para uma série de imagens que, se o estímulo for bastante forte, é reproduzida a nível externo. Esta reprodução concerne seja a todo o processo, seja o resultado do que se passa interiormente e tem lugar sob diferentes formas, ora diretamente, como expressão verbal, ora como expressão do pensamento abstrato, como representação dramática ou como comportamento ético, ou ainda como feito científico ou como obra de arte. Graças ao instinto da reflexão, o processo de excitação se transforma mais ou menos completamente em conteúdos psíquicos, isto é, torna-se uma experiência, um processo natural transformado em um conteúdo consciente. A reflexão é um instinto cultural por excelência, e sua força se revela na maneira como a cultura se afirma em face da natureza, né? Então, é através do instinto da reflexão que a cultura é formada, tá?
Ah, aí Jung adianta, e continua aqui, né? Na página 245. Ainda que, de maneira geral, o instinto seja um sistema estavelmente organizado e, consequentemente, inclinado a repetir-se indefinidamente, contudo, o homem é distintivamente dotado de capacidade de criar coisas novas no verdadeiro sentido da palavra, justamente da mesma forma como a natureza, no decurso dos longos períodos de tempo, consegue produzir novas formas. Não sei se, entre aspas, instinto seria a palavra correta para esse fenômeno. Usamos a expressão instinto criativo, porque este fator se comporta dinamicamente, pelo menos a semelhança de um instinto. É compulsivo como instinto, mas não é universalmente difundido, nem é uma organização fixa e herdada invariavelmente. Prefiro designar a força criativa como sendo um fator psíquico de natureza semelhante à do instinto. Na realidade, há íntima e profunda relação com os outros instintos, mas não é idêntico a nenhum deles. Suas relações com a sexualidade são um problema muito discutido, e sem muita coisa em comum com o impulso a agir e com o instinto de reflexão. Mas pode também reprimir todos esses instintos e colocá-los a seu serviço até a autodestruição do indivíduo. A criação é, ao mesmo tempo, destruição e construção. É interessante olhar para isso, né? Então, quando se fala de instinto criativo, nós estamos falando da capacidade humana de construir, mas também estamos falando da capacidade humana de destruir. Os dois polos desse instinto, né? E tudo na psique vai ter sempre os dois polos, né? O positivo e o negativo, né? O que impulsiona e o que paralisa, né? O que expande e o que contrai, o que constrói e o que destrói. Recapitulando, gostaria de frisar que, do ponto de vista psicológico, é possível distinguir 5 grupos principais de fatores instintivos, a saber, como ele já falou aqui, a fome, a sexualidade, a atividade, a reflexão e a criatividade. Em última análise, os instintos são certamente determinantes extrapsíquicos, tá? Então, nós somos condicionados por esses 5 grupos de instintos, mas não só por isso, tá? Tem algo muito importante também que vai nos ajudar a ter um pouco mais de liberdade em relação a essa influência desses 5 grupos de instintos. É a nossa vontade. É o que Jung vai dizer aqui no parágrafo 247, que tem a ver com esse ponto que eu levantei aqui do roteiro, né? Ponto 6. Além dos instintos, que outros fatores influenciam o comportamento humano, né? Então, nós temos aí um outro fator muito importante para o nosso comportamento, para que a gente possa modificar o nosso comportamento, reprimir o nosso comportamento, guardar, segurar o nosso comportamento, ou transmutar esse comportamento, que é a nossa vontade. O que é que me diz sobre a vontade? Aqui no parágrafo 247. Ele diz o seguinte: a vontade ocupa uma posição controvertida. Não há dúvida de que se trata de um fator dinâmico, como são os instintos. O problema da vontade está ligado a considerações filosóficas, as quais, por sua vez, resultam da visão que se tem do mundo. Se a vontade é tida como livre, então não depende de nenhuma causa. Neste caso, nada mais há a dizer sobre ela. Mas se, pelo contrário, é considerada como predeterminada e ligada causalmente aos instintos, não passa de um epifenômeno de importância secundária. Justamente por esse motivo, posso apenas mencionar os afetos. E aí cabe uma reflexão muito interessante sobre a nossa vontade, né? Então, de modo geral e no senso comum, quando a gente fala sobre a nossa vontade, nós estamos falando, no linguajar bem popular, do nosso querer, do que eu quero, do que eu busco, né? Em outras palavras, do que eu desejo, tá? Mas quando a gente começa a ampliar nossa consciência, começa a olhar de forma mais profunda para o nosso querer, para o nosso desejo, né? Em outras palavras, para a nossa vontade, a gente começa a entender que essa nossa vontade não é pura, não é, não é singela, não é simples, né? É uma vontade que já foi modificada, já foi transformada, já foi influenciada. Por exemplo, a propaganda. A propaganda, né, ela tem essa finalidade
de produzir em nossa mente consciente desejos que nós normalmente não teríamos, né? Então, de repente, eu não estou com vontade de viajar, mas de repente eu começo a ser bombardeado por propagandas, né? E estão falando de viagens, de viagens, de viagens, né? E essas viagens, né? Que a propaganda mostra, ela está associada à liberdade, está associada a prazer, está associada à felicidade, está associada ao poder, né? A capacidade de poder ter, de poder viajar, né? Então, de repente, eu começo a pensar, eu quero viajar, eu estou com vontade de viajar, né? Mas se eu olhar bem para isso, na verdade, eu posso não estar com vontade de viajar. Eu posso estar com vontade de ser livre, ou de ter paz, ou de ter tranquilidade, né? Então, Jung, ele traz essa questão bem interessante, quando ele fala da vontade, porque não é simplesmente olhar para a vontade. O que é que você quer, o que é que você busca? Não é simplesmente isso. E dar vazão a isso que você busca, que você deseja, que você quer. Não é simplesmente isso. Mas é você poder olhar para esse seu desejo, para essa sua vontade, e poder entender o que é que está para além dessa ponta do iceberg, né? E quando você consegue olhar para aquilo que está além dessa ponta do iceberg, isso gera autoconhecimento. E segundo Jung, autoconhecimento é liberdade. Então, a verdadeira vontade está na liberdade. A verdadeira vontade está na tua capacidade de ser livre. A verdadeira vontade está ligada à tua capacidade de dizer não. Não, não, eu não quero viajar, não. Na verdade, eu quero é ter paz. Ou tranquilidade, ou felicidade, ou alegria, né? Ou liberdade, né? E isso só vem com autoconhecimento, né? Faz sentido, Lina, essa colocação aí para você? Faz sentido? Gostaria de contribuir com alguma coisa, colocar alguma coisa? Sim, faz. Essa vontade, aqui, fugiu. Porque assim, a vontade, né, não é só o querer. O que é que você quer? Eu quero comer um Big Mac, um McDonald's, né? Será que você quer mesmo isso? Né? Vamos olhar para isso. É isso que você quer? Né? Aí quando você começa a olhar para isso, refletir sobre, né, você vai ampliando sua consciência e vai vendo o que, é que você quer realmente. Sim. Né? Sim. Uma vontade que não foi observada, que não foi refletida, que não foi olhada com profundidade, essa vontade é o desejo que escraviza. Você condiciona a tua felicidade a essa vontade de realizar. E escraviza por quê? Porque uma vez que você realizou, você percebe que não foi o bastante, você quer mais, quer de novo. Então você vai se escravizando a isso. Você fez aquela viagem, você já volta pensando em fazer a próxima viagem. E assim por diante, e assim vai. Então você se torna escravo desse desejo. Agora, quando você olha para o desejo, reflete sobre ele e amplia sua consciência, você se liberta desse desejo e usa ele como mecanismo de autoconhecimento, como meio de autoconhecimento. Mas essa vontade viria junto com os instintos, sem ser mas ela é psificada, igual você falou. Isso. Por isso que ele fala que ela é só que ela está dinâmica como os misturada, né? Ela está instintos. misturada. Ela nunca vai ser pura, né? Ela está misturada com outros instintos, com outros desejos, com outros fatores. E você se torna escravo porque esses outros fatores são inconscientes. Voltando para o exemplo, né, da viagem, né? Eu quero muito viajar. Mas pode ser que não seja isso que esteja querendo. Pode ser que seja um contato com a natureza que está em busca. Pode ser uma vida mais contemplativa, mais serena, mais paz. Pode ser que você está em busca de um trabalho diferente, né? Se você não olhar para isso, você vai continuar na sua mesma rotina, no seu mesmo trabalho, frustrado do mesmo jeito, buscando cada vez mais viagens, e não se realizando, porque não é isso que você quer. E ela não partiria do instinto de reflexão?
A gente pode usar o instinto de reflexão para conhecer a vontade, para refletir sobre ela. Mas será que eu quero mesmo fazer essa viagem? Por que essa viagem é tão importante para mim? Né? Aí você começa a olhar, jogando luz para ir. Você pode até concluir, eu quero viajar, mas eu quero outras coisas também. Aí você viaja e também vai em busca de outras coisas. Nesse caso, você se dá por satisfeito, você fica feliz. Mas quando um desejo realizado, logo em seguida, ele vira frustração e você busca mais, né, entra no processo compulsivo, é porque, na verdade, você não está querendo isso, está querendo outra coisa. Questão da droga adicção, né? Questão das drogas. Tá? Durante um tempo, culturalmente, né, dentro do grupo dos usuários, né, vamos falar dos anos 70, né, década de 70, século passado, movimento hippie, né, o uso das drogas, elas estavam muito associadas à ideia da liberdade e também à ideia da transcendência. Né? Muitos indivíduos que seguiram a cultura hippie usavam drogas e buscavam a liberdade e a transcendência. E, com isso, ampliava a consciência. Ok? Se realizava. Muitos outros indivíduos, né, compraram a ideia de que a droga é a fonte da liberdade e da transcendência, quando não é. Né? E entraram na compulsividade pelo uso das drogas, não buscando a transcendência nem buscando a liberdade. Na verdade, se escravizaram na droga adicção. Né? Eram presos ao uso das drogas, tornados dependentes químicos. Tá? Então, você vê, né? Uma coisa é eu realizar algo sendo plenamente consciente ou o máximo consciente possível daquilo que estou realizando. Isso me liberta. Outra coisa é eu realizar algo pela minha vontade de forma compulsiva, sem ter consciência do que eu estou fazendo, sem ter consciência daquilo que está por detrás dessa minha vontade. Isso me escraviza. Né? Então, eu vou sempre em busca mais de prazer, em busca mais de novas aventuras, em busca de mais dinheiro, de mais conquistas, de mais posses, sempre em busca de mais, e não tem fim. Né? Me torno escravo. A diferença entre o álcool e as outras drogas é que, e o chá de ayahuasca, é que as drogas e o álcool, você vai precisando de mais, se torna escravo e compulsivo. O chá é o contrário, você vai diminuindo a dose para você entrar naquele estado. Perfeito. Por quê? Porque à medida que você vai usando a ayahuasca, você vai ampliando essa consciência. Você vai ampliando essa porque o uso é regulado, usa-se a reflexão, né? Isso. E controla-se a compulsividade ali. E usa a reflexão. Aí então, eu não sabia disso. Que quanto mais você vai usando com os anos de prática e tudo, você vai diminuindo a dose dele. Uhum. Exatamente. Porque ele não é o fim, ele é o meio. Ele é um meio. Né? Para quê? Para você ampliar a sua consciência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer iluminação. Então, o que é que ele vai dizer, né, ao longo da obra dele? Aqui no texto ele está dizendo que eu só posso falar da vontade propriamente dita se eu tiver uma consciência ampliada, se eu for livre. Se eu não for livre, se eu não tiver consciência da minha vontade, eu não tenho vontade. Eu estou sendo possuído, dominado por um instinto qualquer inconsciente, que eu não sei o que é. Um instinto do desejo, um instinto do prazer, um instinto do poder, seja lá o que for. Então, segundo Jung, eu só posso ter vontade, eu posso falar da minha vontade se eu estiver uma consciência ampliada, se eu estiver em busca da iluminação. Se não, se minha consciência for estreita, eu não vou ter vontade. Eu vou ter um desejo compulsivo por tal coisa. E vou buscar essa coisa sempre. E nunca vai ser o bastante, como você está colocando aí. Né? Nunca vai ser suficiente. Você precisa buscar mais. Né? E é por isso que Jung coloca o processo da psicoterapia como equivalente a um processo de iluminação,
porque é a mesma coisa, é um processo que leva à ampliação da consciência. O indivíduo neurótico, o indivíduo que está no processo psicótico, ele tem a sua consciência limitada, estreita. Por quê? Porque ele caiu e foi preso, foi pego, né, ou pela unilateralidade. Então, ele só olha para aquilo. Quando esse indivíduo vai para o processo terapêutico, né, através daquele processo de circunambulação, é circular o problema por todos os lados, né, e ficar ali ouvindo o paciente falar sobre aquilo durante várias e várias sessões, né, isso vai jogando luz aos acontecimentos da vida daquele indivíduo. E aí o indivíduo vai tomando consciência, e isso vai ampliando sua consciência. Quando isso acontece, ele se liberta. Aí ele pode falar de vontade. Aí ele pode dizer, rapaz, na verdade eu não queria isso não. O que eu estava em busca mesmo era de uma vida mais conectada com a natureza, digamos, né? Aí ele toma essa consciência e ele então segue esse caminho de acordo com a sua vontade. Porque agora a gente fala de vontade, porque ele se libertou. Antes a gente não falava de vontade, falava de um desejo compulsivo, de uma compulsividade, de uma compulsão. A mesma coisa acontece, né, com a compulsão alimentar. Né? Então, a pessoa que está comendo de forma compulsiva, né, não é a vontade dela querer aquele alimento. Ela pode dizer, eu estou com fome, quero comer um bolo delicioso. Comeu. Daqui a pouco estou com fome, quero comer uma pizza maravilhosa. Comeu. Daqui a pouco está com fome, agora eu quero comer um refrigerante com sorvete. Comeu. E não vai ter fim. Quando ela vai para a psicoterapia, essa pessoa, e começa a olhar para essa compulsividade, né, ela vai começar a perceber, quando é que eu estou com fome assim, quero comer uma pizza? Quando é que eu estou com fome assim, quero comer um sorvete, tomar um sorvete? Quando é que eu quero comer um bolo? Aí ela vai começar a perceber, olha, quando eu estou assim é porque eu estou ansiosa, ou tensa, ou me sentindo insegura, né? Então, na verdade, o que eu quero não é o bolo, eu quero é me sentir acolhida, protegida, satisfeita, calma, né? Aí, o que é que eu posso fazer para poder buscar essa calma, essa segurança de outras formas, que não seja pelo alimento? Aí ela começa, então, a ampliar a consciência dela, começa a se libertar daquela compulsividade, né? Isso ocorre porque ela vai se iluminando, ela vai ampliando sua consciência. E ela vai conhecendo qual é a sua vontade verdadeira, né? A minha vontade verdadeira é de ter, me sentir protegido, me sentir amparado. Onde é que você pode buscar isso? Eu busco nas pessoas, mas não é suficiente. Onde mais você pode buscar isso? Aí, de repente, ela encontra numa filosofia, ou numa religião, né? Ou no novo modo de agir no mundo, né? Aí ela consegue, então, se conectar com esse sentimento de proteção, de acolhimento. Aí ela percebe que não precisa mais daquele bolo, vai continuar tendo fome, porque isso é um instinto humano, mas vai comer pela fome, não comer por uma vontade compulsiva, né? Ela vai se libertando, assim. Okay? Célia levantou a mão, Célia. Não, Evaldo, eu ia só perguntar Hum. essa questão da vontade. Por Uhum. exemplo, a pessoa tem muita vontade de fazer algo, mas o medo o impede. Sim. Como tu me explicaria isso aí? Se tem alguma relação? Por favor, Evaldo. É a mesma coisa, sabe, Célia? É a mesma coisa, né? Então, vamos olhar para a vontade de fazer esse algo, né? E vamos olhar também para esse medo. E quanto mais você falar sobre, o paciente falar sobre o medo, sobre essa vontade, mais luz vai ser jogada sobre esse medo, sobre essa vontade. E ele vai tendo uma clareza sobre o que é está por detrás desse medo, né? E aí, quando ele tiver essa clareza, esse paciente vai poder entender melhor o que é que isso significa. E quando ele entender melhor o que é que isso significa, ele vai poder, então, se posicionar diante disso, né? Que está aparecendo para ele, inicialmente, como uma vontade e um medo. Um conflito entre vontade e um medo, né? E depois ele supera esse conflito com a ampliação da consciência. Todo processo terapêutico, Célia, resulta em ampliação da consciência, né? Principalmente o processo terapêutico junguiano. Ele nos leva para uma ampliação da consciência. Isso equivale à iluminação e equivale ao processo de individuação. Então, como trabalhar isso, Célia? É jogando luz sobre. Como é que se joga luz sobre? Me fale mais sobre o seu medo. Que medo é esse?
E não é falar só uma vez, duas vezes, 3 sessões, não. Falar sempre. É desenhar, é pintar, né? É expressar o sentimento que tem em relação àquilo que causa medo, né? Durante várias e várias sessões, para que possa gerar uma clareza naquela pessoa que está em processo terapêutico, para que ela possa entender o que está por detrás do medo. É sempre olhar para as coisas como se as coisas fossem apenas a ponta do iceberg. Tem sempre camadas mais profundas para serem investigadas, para serem conhecidas. Ok? Continuando aqui. Ó. Diferente dos fatos dinâmicos, são as modalidades de funções psíquicas que influenciam o comportamento humano e outros sentidos. Tá? Menciono, antes de tudo, o sexo, as disposições hereditárias e a idade. São aquelas predisposições que eu estava falando no capítulo anterior. Né? Então, essas predisposições individuais, né, que tem a ver com a idade do indivíduo, tem a ver com as disposições hereditárias, o corpo do indivíduo, né, e tem a ver com o sexo do indivíduo, não somente, nesse caso, sexo biológico, porque a gente não está falando apenas do aspecto biológico, a gente está falando da psiquificação, né? Então, esse sexo também tem a ver com o gênero, né? Porque passou por uma psiquificação. Então, quando a gente fala de sexo, a gente fala de sexo biológico e também de sexo na concepção de gênero, tá? Masculino e feminino. Então, menciono, antes de tudo, o sexo, as disposições hereditárias e a idade. Estes 3 fatores são considerados primariamente como dados fisiológicos, mas são também fatores psicológicos, na medida em que estão sujeitos à psiquificação, como os instintos. A masculinidade anatômica, por exemplo, portanto, biológica, está longe de provar a masculinidade psíquica do indivíduo, questão de gênero, né? Da mesma forma, a idade psicológica nem sempre corresponde à idade fisiológica. E no que se refere a disposições hereditárias, o fator determinante da raça ou família pode ter sido reprimido por uma superestrutura psicológica. Muita coisa que é interpretada como hereditariedade, em sentido estrito, é antes uma espécie de contágio psíquico que consiste em uma adaptação da psique infantil ao inconsciente dos pais. As 3 modalidades semifisiológicas, a estas 3 modalidades semifisiológicas, eu gostaria de acrescentar 3 outras que são psicológicas. Como primeira modalidade, destaco consciência e inconsciente. Então, um comportamento meu, ele vai ser de uma forma se ele for mais consciente, e outra forma se ele for mais inconsciente. Constitui grande diferença para o comportamento do indivíduo saber se a psique está funcionando de maneira predominante consciente ou inconsciente. Se é um comportamento de forma inconsciente, eu não tenho controle sobre ele. Então, ele vem de forma muito mais intensa, brutal, e a sua capacidade de destruir é muito maior, tá? Porque eu não tenho controle. Se o comportamento ele ocorre de forma mais consciente, eu tenho como modular, como controlar esse comportamento. Então, se eu vou expressar minha raiva e eu tenho consciência dessa raiva, a raiva que alguém fez, né, a minha pessoa, eu vou ter um certo controle e vou falar de forma muito mais assertiva do que se eu não tiver consciência da minha raiva e da minha agressividade. Quando vier, vem de forma brutal e eu acabo brigando, quebrando alguma coisa, batendo em alguém, porque eu fui tomado por um grande afeto. E depois, põe a mão na cabeça e digo, meu Deus, o que é que eu fiz? Né? Por que é que eu agi assim? Né? Porque foi um comportamento inconsciente. Tá? Então, isso mostra e comprova como o nosso comportamento ele vai sofrer essa variação de acordo com a consciência desse comportamento. Se for mais consciente ou não, né? A segunda modalidade é a extroversão e a introversão. Esta modalidade imprime a direção ao processo psíquico, isto é, decide sobre a questão se os conteúdos conscientes se referem a objetos externos ou ao sujeito. Decide, portanto, sobre a questão se o acento recai no que se passa fora ou dentro do indivíduo. Este fator atua como tal persistência, que dá origem a atitudes ou tipos habituais facilmente reconhecíveis exteriormente. Então, de modo geral, para deixar um pouco mais claro, o indivíduo extrovertido é aquele que vai se adaptar ao seu mundo, modificando o seu mundo. Então, ele vai querer impor, né, o seu comportamento, o seu pensamento, o seu desejo,
as suas necessidades ao seu mundo, e vai modificar o seu mundo, desde que seja possível modificar, né? Então, ele vai ter essa propensão para agir assim. E o indivíduo introvertido, ele vai se adaptar ao seu mundo se modificando. Ele reconhece, ou ele acha, né, na verdade, que ele não é forte o suficiente para lutar contra o mundo, então ele prefere se submeter e se ajustar ao mundo do que modificar o mundo. Né? Então, você vai ter essa variação. Então, o meu comportamento de mudança vai ser direcionado para modificar o mundo ou vai ser direcionado para me modificar. Né? Então, isso vai ser influenciado por essa segunda modalidade, extroversão e introversão. E a terceira modalidade aponta, porém, se nos é lícito empregar uma metáfora, para cima e para baixo. Trata-se com efeito da modalidade relativa ao elemento espiritual e material. Então, você vai ter um grupo de pessoas que estão muito mais orientadas para o elemento espiritual e outro grupo de pessoas que vai estar muito mais orientado para o elemento do aqui e agora, tridimensional, material, concreto, né? Então, isso também vai influenciar o comportamento do indivíduo. Tá? Então, esse texto aqui do Jung é bem interessante por isso, né? Porque ele traz uma luz bem interessante sobre os fatores que condicionam o nosso comportamento, né? E mostra qual é o fator que nos liberta desses condicionamentos. O fator que nos liberta desses condicionamentos é a nossa consciência, é tomar consciência sobre. Porque à medida que eu amplio a consciência, eu vou tendo um pouco mais de vontade. Vontade, ela acompanha o nível de consciência que o indivíduo tem. Quanto mais consciente o indivíduo for, mais livre vontade ele vai ter. Senão, a sua própria vontade vai ser condicionada por instintos, por modalidades e pelas suas predisposições internas, sem que ele tenha consciência disso. Ele vai fazer coisas pensando que ele quer, mas na verdade ele não está querendo, né? Ele não quer, mas ele é movido a querer, sem ter consciência disso. Okay? E indo para o final aqui do texto do mundo, nós temos aqui o sétimo item que eu destaquei, quais as duas tendências básicas inerentes à psique, né? No parágrafo 252. Voltemos agora para a fenomenologia especial. Na primeira parte desse capítulo, distinguimos 5 grupos principais de instintos e 6 modalidades. Os conceitos descritos, entretanto, têm apenas valor acadêmico como categorias gerais de organização. Na realidade, a psique é uma combinação complicada desses e de muitos outros fatores, apresentando, de um lado, um número infinito de variações individuais, e, do outro, uma tendência a mudar e a diversificar-se tão grande quanto a primeira. A variabilidade é proveniente do fato de a psique não ser uma estrutura homogênea, mas consistir, segundo parece, em unidades hereditárias frouxamente ligadas entre si, que, por isto mesmo, revelam uma acentuada tendência a se desagregar. A primeira delas é devida a influências que se exercem ao mesmo tempo a partir de dentro e a partir de fora. Funcionalmente, essas duas tendências são intimamente interligadas. Voltemos, primeiramente, para o problema colocado pela tendência da psique a cindir-se, embora seja na psicopatologia que mais claramente se observa esta peculiaridade. Contudo, fundamentalmente, trata-se de um fenômeno normal, que se pode reconhecer com a maior facilidade nas projeções da psique primitiva. A tendência a dissociar-se significa que certas partes da psique se desligam a tal ponto da consciência que parecem não somente estranhas entre si, mas conduzem também a uma vida própria e autônoma. Então, Jung destaca aqui 2 tendências inerentes à psique, que é a tendência para dissociar-se, para cindir-se, e a tendência para buscar a unificação, a integração. Tá? A saúde mental está exatamente no equilíbrio entre essas 2 tendências, os 2 movimentos, né? Exatamente como o mar. O mar, ele tem a maré cheia, depois tem a maré baixa, né? Então, assim deve funcionar a psique. Ela deve, em alguns momentos, estar se dissociando, se separando, até para que o indivíduo possa exercer a unilateralidade egóica, e ao fazer isso ele possa colocar força em algum aspecto, colocar energia em algum aspecto, para poder realizar esse aspecto, tá? Isso é importante, isso é saudável, mas depois ele precisa voltar-se para a integração com a sua totalidade, para encontrar novamente mais energia, para depois voltar a aplicar essa energia de forma unilateral.
e assim por diante, né? Esse movimento de cisão e de união, sempre, sempre. O que seria patológico é você ficar sempre na cisão, sempre na unilateralidade, né? E, às vezes, essa unilateralidade é buscar sempre a integração, sempre a união. Você cai no outro extremo oposto. Então, você também fica desequilibrado, né? Ah, vamos unir tudo. Tudo é uma coisa só. Tudo é isso, né? Não existe diversidade. Existe tudo sendo uma coisa só. Isso também é desequilíbrio, né? Então, ir para os dois polos é que preserva a nossa saúde mental, tá? Continuando aqui, né? Último item aqui. O que é um complexo, né? Jung diz: os complexos são fragmentos psíquicos cuja divisão se deve a influências traumáticas ou tendências incompatíveis. Como nos mostra a experiência das associações, eles interferem na intenção da vontade e perturbam o desempenho da consciência. Produzem perturbações na memória e bloqueios no processo de associações. Aparecem e desaparecem de acordo com as próprias leis. Obsediam temporariamente a consciência ou influenciam a fala e a ação de maneira inconsciente. Em resumo, comportam-se como organismos independentes. Fato particularmente manifesto em estados anormais. Nas vozes dos doentes mentais, assumem inclusive um caráter pessoal de ego, parecido com o dos espíritos, que se revelam através da escrita automática e de técnicas semelhantes. Uma intensificação do fenômeno dos complexos conduz a estados mórbidos, que nada mais são do que dissociações mais ou menos amplas ou de múltiplas espécies dotadas de vida. Os novos conteúdos ainda não assimilados à consciência e que se constelaram na inconsciência comportam-se como complexos. Pode-se tratar-se de conteúdos baseados em percepções subliminares de conteúdos de natureza criativa. Como os complexos, eles conduzem também a uma existência própria, enquanto não se tornam conscientes e não se incorporam à vida da personalidade. Na esfera dos fenômenos artísticos e religiosos, estes conteúdos aparecem ocasionalmente também sob a forma personalizada, notadamente como figuras ditas arquetípicas. Continuando aqui, já é o nono item, o último item, o que são os arquétipos. A pesquisa mitológica denomina-os de motivos. Para Levi-Brown, trata-se de representações coletivas. E Hubert e Maus chamam-nos categorias, conseguir traduzir aqui, categorias da fantasia. Coloquei todos os arquétipos sob o conceito de inconsciente coletivo. São fatores hereditários, universais, cuja presença pode ser constatada onde quer que se encontrem, monumentos literários correspondentes. Como fatores que influenciam o comportamento humano, os arquétipos desempenham um papel em nada desprezível. É principalmente mediante os processos de identificação que os arquétipos atuam alternadamente na personalidade total. Esta atuação se explica pelo fato de que os arquétipos provavelmente representam situações tipificadas da vida. As provas deste fato se encontram abundantemente no material recolhido pela experiência. A psicologia do Zaratustra, de Nietzsche, constitui um bom exemplo nesse sentido. A diferença entre esses fatores e os produtos da dissociação provocada pela esquizofrenia está em que os primeiros são entidades dotadas de características pessoais e carregadas de sentido, ao passo que os últimos nada mais são do que meros fragmentos de alguns vestígios de sentido, verdadeiros produtos de desagregação, mas uns e outros possuem, em alto grau, a capacidade de influenciar, controlar e mesmo reprimir a personalidade do eu a tal ponto que surge uma transformação temporária ou duradoura. Tá? Então, resumidamente, né, depois que Jung falou da fenomenologia geral, né, classificou aqueles 5 grupos de instintos, aquelas 6 modalidades, ele integra tudo isso quando ele fala da fenomenologia especial, dos fatores que vão influenciar o comportamento humano. Ele resume: nós temos 2 grupos que influenciam o comportamento humano: os complexos e os arquétipos. Né? Então, a síntese desse texto é isso. Ele vai fazendo uma construção em que ele começa avaliando a questão fisiológica, né,
dos processos instintivos, ele fala da psiquificação, ele coloca que esses instintos são instintos modificados, não são instintos biológicos puros. Esses instintos influenciam de modo geral o nosso comportamento. Depois ele vai falar das modalidades, né, que vão influenciar o nosso comportamento, e ele sintetiza tudo isso em dois grupos, complexos e arquétipos, né? Então, esse texto fala para a gente que o nosso comportamento ele é influenciado pelos complexos e pelos arquétipos. E para que a gente possa ter um pouco mais de liberdade e se libertar um pouco mais da influência inconsciente desses dois grupos, complexos e arquétipos, o caminho é a ampliação da consciência. Porque com a ampliação da consciência, eu consigo ter vontade, propriamente falando, e exercer meu livre-arbítrio. Tá? Então, é isso que ele vai trazer nesses dois itens, ele fala aqui desses dois capítulos do livro da natureza da psique. Ok? Pelo nosso tempo, já vou terminar e passar para o texto lá da Von Franz, porque é o primeiro é o capítulo que ela vai introduzir uma nova discussão, né? Apresentar um novo ponto. Eu vou apenas ler o ponto para que a gente possa já ter um material para o nosso próximo encontro. Ok? Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. Procurar aqui o texto da Von Franz. Evaldo, vou precisar sair, viu? Ok, sério. Então, no próximo encontro, mês que vem, nós teremos agora mais 4 encontros seguidos, tá, de supervisão, e no quinto encontro a gente volta para o texto dos ensinamentos secretos, tá? Ok. As Ok, próximas gente. Tchau. quintas-feiras, né? As próximas 4 Sábado, quintas-feiras, no outro será é supervisão. sábado agora, é no outro, né, Evaldo, que vai ter o Isso. Passe sábado no curso. outro, né? Perfeito. Está ok. Não sei se eu compartilhei, deu certo? Deu. Pronto. Então, nós estamos aqui, agora no livro da Von Franz, a individuação dos contos de fadas. Vou ver aqui. Vai começar um outro capítulo desse livro. Vou pegar aqui para vocês aqui. Pronto. É o capítulo 2, os banhos de Badgert, tá? Então, a Van Franz começa a introduzir essa questão aqui, o que ela vai comentar, falando desse ponto para poder analisar o processo de individuação, tá? E ela inicia o texto dizendo o seguinte, ó, agora chegamos a um conto de fada persa, que, na minha opinião, exerceu influência direta sobre o conto espanhol, Papagaio Branco, que foi o conto que nós analisamos, estudamos nos encontros anteriores. Este conto atual intitula-se O Segredo dos Banhos Badgert. A palavra Badgert significa Castelo do Nada. Portanto, se traduzido, seu título significa O Segredo dos Banhos do Castelo do Nada. O herói dessa história chama-se Hatin Tai, sendo Tai o nome tribal. Ele pertence à tribo Tain, sendo Hatin o seu nome real. A história faz parte de um romance muito conhecido, na qual Hatin Tai consta como tendo sido um personagem histórico, porém, algumas das histórias em que aparece são folclóricas, porque mais uma vez demonstra que naqueles países os romances frequentemente se deturpam e viram histórias de gente simples, né, diz a Von Franz. Aí, vamos lá para a história, né, que hoje nós vamos apenas apresentar a história,
para que nos próximos encontros a gente possa ir tema por tema, arquetipo que vai aparecendo, comentando essa história, tá? Aqui na página 100, vamos fazer o seguinte. Assim relatam eles a fantástica história de Hatintai, Os Segredos dos Banhos Badger. Quando a serviço da rainha Husni Banu, Hatintai assumiu como o sétimo dentre seus muitos encargos. Ele é um desses cavaleiros que assumem tarefas a cumprir para seu rei ou rainha, o de ir em busca dos banhos Badger, o castelo do nada. Partiu para o deserto e, diante das portas da cidade, encontrou-se com um velho que o convidou à sua casa e lhe perguntou para onde se dirigia. Ao que Hatim respondeu que ia em busca dos banhos Badger. Após longo silêncio, disse o velho: Jovem, que inimigo te envia em busca dos banhos Badger? Ninguém sabe onde se encontram eles. Só o que sei é que nenhum deles que saíram à sua procura jamais voltou. Na cidade de Catan, há um rei cujo nome é Harit, que colocou uma fileira de guardas em torno da cidade para que todo aquele que ande à procura dos banhos Badger seja levado à sua presença. Ninguém sabe por que ele faz isso, nem se ele mata as pessoas ou se as deixa ir. Hatim, porém, respondeu-lhe que precisa ir e que Deus vai ter que protegê-lo, pois não pretende desistir da tarefa. Então, o velho abençoa Hatim, repetindo-lhe: Volta, esse banho é um lugar enfeitiçado, e ninguém sabe onde fica, pois dali jamais alguém regressou. E assim por diante, mas ante a persistência de Hatim, o velho lhe ensina como seguir o caminho, dizendo-lhe que tome a direita e que quando chegar a uma montanha em cujo sopé houver muitos ciprestes, e para além se estender o deserto, deverá virar à esquerda. O caminho da direita é muito difícil, porém mais perigoso. Hatim então prossegue o caminho e chega a uma aldeia em cujas proximidades há muita gente reunida, sentada ou dançando, numa espécie de festança com muita comida. Ele vai ao encontro daquela gente e pergunta-lhes a razão de estarem tão alegres. Respondem-lhe que existe no deserto um poderoso dragão e que quando este assume forma humana, todas as jovens da cidade são trazidas à sua presença. E durante o grande festival, ele escolhe a moça de que mais gosta. Agora estão todos celebrando este festival, mas não por se sentirem dispostos a isso. São forçados a fazê-lo, e só Deus sabe qual será a moça escolhida, e deles arrebatada. O fato é que estão todos em absoluto desespero, embora finjam estar alegres. Aí Hatim exclama: Então, este festival tão alegre é, na verdade, um dia muito triste para vocês. E todos concordam com isso. Hatim declara que vai permanecer ali e ver o que pode fazer. Então, Hatim é colocado ao lado do rei desse país, e por ele fica sabendo que o dragão é uma espécie de djinn, um gênio, de natureza muito destrutiva. Hatim pede ao rei ordenar ao povo que se faça exatamente o que ele mandar. Quando o dragão escolher uma de suas filhas, eles deverão contar ao dragão que ali se encontra um nobre jovem, que ele ordenou que a moça não seja entregue sem sua permissão. E se em sua fúria o djinn pode destruir o reino inteiro em um ano, o tal jovem pode mandá-lo de volta ao deserto em um segundo. Tudo acontece como previsto, e quando o dragão chega como um djinn, e a ele são apresentadas todas as moças, o povo dá-lhe o recado de Hatim, concluindo que nenhuma moça deve ser entregue. O djinn diz: Pois bem, que vem aqui o tal moço. Quando Hatim se aproxima, diz o djinn: Jovem, eu nunca te vi antes por aqui. Por que desencaminhas este povo que antes me obedecia? Hatim explica que não intenciona interferir em nada, mas que no país de onde provém, o noivo tem que passar por algumas cerimônias antes de esposar sua prometida. O djinn pergunta quais eram tais cerimônias, e Hatim lhe declara ter trazido consigo um talismã, herança de seus ancestrais.
o qual é colocado dentro da água que o noivo deverá beber. Aí Hattin coloca o talismã dentro da água que o Jin bebe, mas naturalmente é tudo um engodo, pois o tal talismã retira os poderes do dragão. A segunda cerimônia, declara Hattin, consiste em que o noivo se enfie dentro de um enorme barril, que então é selado e do qual ele tem que sair. Se conseguir, estará tudo bem. Ele pode receber a noiva. Caso não consiga, terá que dar a Hattin 2.000 diamantes para serem entregues à noiva. É claro, o Jin acha graça e, julgando ainda possuir sua força mágica, mete-se dentro do barril, do qual naturalmente não consegue mais sair e no qual o povo ateia fogo. Pede socorro, mas é dolorosamente queimado, até morrer, após o que Hattin faz com que o barril seja enterrado bem fundo no chão. Então declara ao povo: agora todos podem dedicar-se às verdadeiras festanças, porque a desgraça chegou ao fim. O rei presenteia-o com muito ouro e muita prata, mas ele, de acordo com sua natureza generosa, distribui tudo entre os pobres e, passados 3 dias, põe-se novamente a caminho. Depois escala a montanha e chega então ao imenso deserto, através do qual passa dias vagando, às vezes bebendo água de fresca nascente, às vezes bebendo água estagnada. Por fim, vai dar a uma bifurcação do caminho e fica hesitante quanto à direção a tomar, a da esquerda ou a da direita, e fica confuso, mas ele acha que o velho lhe aconselhara tomar a esquerda, e assim o faz. Passado certo tempo, porém, sente-se inseguro, e então lembra-se do velho ter lhe aconselhado tomar a direita. Pensa então que é necessário retornar, mas aí perde-se num emaranhado de espinhosos arbustos, e sente-se muito infeliz, e pensa que o velho é quem estava certo, pois tal caminho é repleto de horrores, e que os espinhos certamente fá-lo-ão meter-se em grandes dificuldades. Aqui não sou eu quem está confundindo. Existe um relato, uma observação em que se declara que a este povo todos se sentem confusos, pois até mesmo o próprio contador de histórias se embaraçou nas touceiras de espinhos, pelas recriminações das quais Hattin se torna alvo. Parece que ele ainda se mantém no caminho errado, aquele contra o qual fora prevenido. No entanto, ele consegue desvencilhar-se e então vê animais que correm em sua direção. Parecem vorazes raposas, chacais e panteras, dos quais Hattin, aterrorizado, procura fugir o mais rapidamente possível, embora não saiba como escapar. Ao estacar, trêmulo e hesitante, surge repetidamente o velho, a dizer-lhe: jovem, deverias dar maior atenção às palavras das pessoas mais velhas e mais experientes, em lugar de desprezar-lhes os conselhos. Agora empunha teu talismã contra esses animais e vê o poder de Alá. Hattin lança o talismã e o velho desaparece, enquanto a terra se torna primeiro amarela, depois negra, depois verde e por fim vermelha. E ao surgir essa cor, os tais animais se tornam totalmente furiosos, estraçalhando-se uns aos outros. Hattin surpreende-se ante aquela súbita inimizade e ante o fato de os animais se voltarem contra si mesmos em lugar de investirem contra ele, mas agradece a Deus e, recolhendo o seu talismã, retorna o caminho. Mais tarde vai dar numa floresta de bronze, repleta de farpas de metal, que lhe perfuram os sapatos e lhe dilaceram os pés. Hattin envolve os pés em ataduras e prossegue, mancando. Então surgem gigantescos escorpiões de olhos fulgurantes, como olhos de lobos. Porém o velho torna a aparecer, mostrando-lhe como deverá lançar ao chão o talismã. A terra torna a assumir outra vez aquelas cores todas, e ao surgir o vermelho, os escorpiões investem uns contra os outros com tal ferocidade que deles não resta nenhum vivo. A seu devido tempo, Hattin acaba por chegar à cidade de Catan, e então coloca nos próprios bolsos 2 preciosos diamantes, 2 preciosos rubis, 2 pérolas, e aí, dirigindo-se para o Palácio Real, declara ser mercador vindo de Shahrabad. Pede para ver o rei Harith e então entrega-lhe todas aquelas preciosas gemas,
Mostrando-se muito amigável, o rei convida-o para tomar assento junto ao trono e a passar com ele uma temporada. Após certo tempo, o rei chega até a pedir a Hatim que fica ali para sempre, enquanto Hatim vai presenteando com novas pedras preciosas, de modo a manter o rei sempre favorável a ele. Ao mesmo tempo, vai sempre sugerindo que ainda lhe resta um pedido a fazer. O rei pensa naturalmente que Hatim pretende pedir-lhe a filha em casamento e acaba por oferecê-la. Hatim responde: não, eu nem mesmo pretendo esposar tua filha. E mostra-se tão ardiloso no diálogo que o rei Harith lhe promete atender seu desejo desde que isso lhe seja possível. Somente após Harith ter se comprometido a lhe atender o pedido ou a realizar-lhe qualquer desejo, é que Hatim lhe declara que seu desejo é ver os banhos Badguer. Ao ouvir tal coisa, o rei senta-se e curva a cabeça em silêncio, enquanto Hatim lhe diz: que tens tu, ó rei, porque estás tão triste? Replica o rei: jovem, muitos são os pensamentos que me vêm à mente. O primeiro é o de que fiz voto de jamais permitir que alguém vá aos banhos Badguer, mas jurava satisfazer o desejo, de modo que agora se vê preso entre as duas promessas. E o segundo pensamento é o de que nenhum daqueles que para ali foram jamais voltaram, e seria uma pena permitir que tal coisa acontecesse a tão nobre e belo jovem. E por fim penso que caso não te dê permissão para ires, lá estarei quebrando a promessa que acabo de fazer-te, e portanto não sei como devo agir. Ao que Hatim retrucou: ó rei, se Deus assim o quiser, hei de regressar com vida e rever-te, portanto deixa-me ir. O rei então, erguendo-se, abraça-o em sinal de consentimento e declara que vai ajudá-lo, mostrando-lhe o caminho. Então Hatim deixa o rei e segue alegremente seu caminho, conversando com os cavaleiros que o rei lhe concedera. Logo adiante, ele avista um estranho objeto, que lhe parece uma cúpula a recobrir o topo de uma alta montanha, e indaga a seus seguidores o que é. Estes explicam-lhe que aquilo é o portal dos banhos Badgerd, que atingirão dentro de 7 dias. Decorridos os 7 dias, encontram um imenso exército, e Hatim indaga o que significa aquilo. Seus companheiros contam que Saman-Idrak é o guardião dos banhos, que ali mantém aquele exército para recusar entrada a qualquer pessoa que não possua permissão do rei de Cata, lugar de onde vinha Hatim. Hatim então mostra a permissão que traz consigo e é levado à presença do guardião, mas o comandante do exército declara sua desaprovação, considerando Hatim um tanto louco por querer entrar ali. Saman Idrak, proprietário daquele exército e guardião dos banhos, interpela-o: estás tão cansado da vida, jovem, que não atentas no que te digo? Ainda é tempo. Se recuares, salvarás tua vida, mas se prosseguires, hás de lamentar tua obstinação, e por ele hás de pagar com a sua própria vida. Ao constatar, porém, que nada demovera Hatim de seu intento, Saman-Idrak conduziu até os banhos, e Hatim olhou para o imenso portal que se erguia até as nuvens. Jamais vira tão gigantesca porta em toda a vida. Por cima dela havia uma inscrição, em caracteres sírios, que dizia: este lugar encantado, construído na época do rei Gaiomardo, perdurará muito tempo como um sinal, e todo aquele que cair sob seu encantamento jamais dele voltará a escapar, pois o espanto e o horror serão seu faro. Padecerá de fome e sede, certamente enquanto viver, ser-lhe-á permitido comer dos frutos do jardim e ver o que há a ser visto nesse lugar, mas muito dificilmente tornará a sair. Após ter lido aquilo, Hatim pensou que efetivamente aquela inscrição já revelava o segredo dos banhos. Portanto, para que ir adiante? Estava a ponto de recuar, quando se apercebeu de que ainda não descobrira o verdadeiro segredo e que, portanto, disse a si mesmo: acontecesse o que acontecesse, era preciso prosseguir. Disse, pois, adeus a todos os seus companheiros e, dando mais uns poucos passos, transpôs o portal.
Ao voltar-se para ver se os seus companheiros o seguiam, não avistou mais nada, nem porta nem gente, apenas um deserto sem fim, a estender-se até onde a vista alcançava. Só então se apercebeu pela primeira vez o que significava o nome de Banhos Badger, o Castelo do Nada, e compreendeu que, agora que transpusera o portal, estava caminhando para a própria morte, dizendo a si mesmo: Bem, Hat, neste deserto hás de entregar os teus ossos. Olhou em torno, mas por onde quer que olhasse, nada mais via, a não ser um imenso deserto que o rodeava. Então continuou a andar a esmo. Passados muitos dias, divisou uma figura humana que vinha caminhando em sua direção, e ao aproximar-se mais, notou tratar-se de um jovem que trazia um espelho. O moço saudou Hatim, mostrando-lhe o espelho no qual Hatim se mirou, perguntando ao moço se ele era um barbeiro, e se por ali se poderia encontrar um banho. Nesses banhos orientais havia sempre um barbeiro, pois as pessoas geralmente se barbeavam ao mesmo tempo que se banhavam, e os barbeiros sempre traziam consigo um espelho. Então Hatim indaga onde ficam os banhos, e o rapaz responde que ficam um pouco mais adiante. Hatim pergunta se são esses os banhos Badgerd. E o moço responde: sim. Opa. Ah, Hatim pergunta se são esses os banhos Badgerd. O moço responde: sim, esses mesmo. Hatim se alegra, indagando por que o moço saíra de lá, e este responde que faz parte dos seus deveres e ao encontro dos forasteiros que ali chegam, a fim de conduzi-los aos banhos e assim ganhar sua propina. Se quiseres, diz ele, pode seguir-me até os banhos, e eu quero receber a parte de teu dinheiro que for supérflua. Tá bem, responde Hatim. Fiz longa viagem e gostaria muito de poder tomar um banho. E continuaram a caminhar até que, após uma milha, surgiu diante deles uma imensa cúpula de que parecia chegar aos céus. E Hatim então indagara sobre aquele edifício, sendo informado de que aquilo era o banho Badgerd. Ao chegarem, o barbeiro tomou a dianteira, dizendo a Hatim para segui-lo, e este obedece. Mas ao querer fechar a porta atrás de si, Hatim constata não se encontrar emurado por uma parede de pedra, pondo-se a pensar que jamais conseguiria sair dali. Então o barbeiro o conduziu ao banho, aconselhando-o a entrar, enquanto ele vai à procura de um pouco de água quente. Hatim, porém, faz-lhe notar ser impossível entrar no banho assim, todo vestido, era preciso uma toalha. O barbeiro, então, lhe traz a toalha, e Hatim, despindo-se, entra no banho. O barbeiro retorna, trazendo um jarro de água quente, que ele derrama sobre a cabeça. Por mais duas vezes, o barbeiro retorna, trazendo água. Mas, na terceira vez, quando joga água quente sobre a cabeça de Hatim, ouve-se um imenso trovão, e o local inteiro fica envolto em trevas, achando-se Hatim em meio à completa escuridão e inteiramente confuso. Quando a escuridão vai lentamente se desvanecendo, o barbeiro e o banho haviam desaparecido, permanecendo só a cúpula, que agora mais parece uma abóbada rochosa e um lugar até cheio de água que sobe até as canelas de Hatim. Este, aterrorizado e surpreso, procura entender que espécie de mágica absurda é aquela. Enquanto isso, a água começa a atingir os joelhos. Aí ele mexe de um lado para o outro, procurando uma porta que não encontra um lugar algum. E logo mais a água lhe atinge a cintura. Horrorizado, ele busca a seu redor uma saída, sem descobri-la. E eis que a água já lhe chega ao queixo. Durante esse tempo, Hatim vai pensando ser esse o motivo pelo qual todos aqueles que vinham aos banhos não regressavam. E se diz, eles simplesmente se afogam, assim como tu, Hatim, também vais encontrar a morte nestas águas das quais te é impossível escapar. Bom, pensa ele, se o homem se defronta com a morte, só lhe resta voltar os olhos para Deus, todo misericordioso, e aí põe-se a rezar. Ó Deus, coloquei toda a minha força a teu serviço e só possuo uma vida. Porém, mesmo que eu tivesse 1000 vidas, ainda assim haveria de submetê-las à tua vontade. Faça-te, pois, a tua vontade. Assim ele tenta consolar-se, mas a água sobe cada vez mais alto. Começa a nadar e a água continua subindo, subindo, e carregando-o para o alto, ao nível da cúpula central dos banhos.
Cansado de nadar, ele tenta agarrar-se a ela e descansar um pouco. Mas no momento em que toca aquela pedra circular, ribomba um tremendo trovão. E ele repetidamente se vê de pé no deserto, em que até onde a vista pode alcançar só existe desolação. Bem, pensa ele, se escapei da inundação, também é possível conseguir escapar ileso do restante dessa absurda mágica. Por 3 dias e 3 noites caminhou ele, até que conseguiu avistar um alto edifício. Na esperança de encontrar alguém vivendo ali, para lá se dirige, avistando um grande jardim em torno do edifício. O portão está aberto, mas logo que Hatch o transpõe, o jardim repetidamente desaparece, e ao voltar-se para sair, já não encontra sequer um vestígio do portão. É tudo um absurdo. Ora, pensa ele, que nova tortura será esta? Não teria ainda conseguido sair deste círculo mágico? Enquanto isso, o jardim reaparece, e como ele se vê forçado a permanecer ali, resolve percorrê-lo. As árvores estavam repletas de frutas e havia toda espécie de flores das mais lindas cores. Ele estava faminto e por isso colheu uma porção de frutas, mas por mais que comesse, nunca ficava satisfeito. Comeu bem meia tonelada delas, mas continuava sempre com a mesma fome. Tendo, porém, recuperado a coragem, prosseguiu, reconfortado. Ao chegar mais perto do castelo, viu muitas estátuas de pedra ali plantadas, como se fossem ídolos ou deuses. Indagou-se surpreso qual seria o significado delas, mas não havia ninguém para desvendar-lhes o segredo. Desvendar-lhe o segredo. Enquanto estava ali parado, absorto em pensamentos, um papagaio de dentro do castelo pôs-se a chamá-lo, dizendo: "Por que estás aí parado, jovem? Como conseguiste chegar até aqui? Por que é que já dás por fim da tua vida?" Ouvindo-lhe a voz, Hattin olhou para cima e então avistou a entrada do castelo, sobre a qual se lia a seguinte inscrição: "Ó servo de Deus, provavelmente tu jamais deixarás este lugar com vida." Os banhos Badgerd foram encantados por Gaiomardo, que, tendo saído à caça, certa vez encontrou, que tendo saído das cartas, tendo saído da caça, certa vez encontrou um diamante de um brilho radiante como o sol e opalescente como a lua. Ele então apanhou-o e, maravilhado, mostrou a seus cortesãos e aos eruditos, perguntando-lhe se jamais haviam visto uma gema semelhante, ao que todos responderam, afirmando que ninguém nunca vira algo igual. Então Gaiomardo declarou que a pedra iria ser guardada em lugar onde ninguém jamais a pudesse descobrir, e para protegê-la criou toda essa magia e construiu os banhos Badgerd. Até mesmo o papagaio em sua gaiola está sujeito aos seus encantamentos. Ó servo de Deus, dentro do castelo, sobre um trono de ouro, verás um arco de flecha. Caso pretendas escapar daqui, tens que tomar o arco e a flecha, e com elas matar o papagaio, pois se o atingires, quebrar-se-á o encanto, mas se não acertares, hás de virar estátua de pedra. Terminando a leitura, Hattin contemplou as estátuas de pedra e, consternado, exclamou: então foi assim que essas estátuas passaram a existir. Também tu, Hattin, hás de findar teus dias neste caldeirão de bruxarias? No entanto, o homem põe e Deus dispõe. E assim pensando, entrou no castelo, tomou o arco e a flecha, pausado sobre o trono de ouro, e atirou no papagaio, mas o papagaio voou para o teto. A flecha falhou e as pernas de Hattin se petrificaram até os joelhos. O papagaio esvoaçou, retornando a seu posto, exclamou zombeteiro: "Segue teu caminho, jovem. Este lugar não é para ti." Empunhando o arco e a flecha, Hattin procurou então saltar para perto do pássaro, de modo a ficar mais próximo do que da outra vez. Mas teve que parar a uns 100 passos do papagaio, porque seus pés estavam tão pesados que ele não conseguiu movimentar-se mais. As lágrimas vieram-lhe aos olhos enquanto pensava: que horror ter que viver aqui dia e noite em tão mísero estado. Atira outra vez, Hattin, ao menos para que fiques petrificado como os outros. E ele atira uma segunda vez, erra novamente, e fica petrificado até o umbigo. O papagaio, que novamente voara para o teto, volta a repetir como antes: "Vai-te daqui, jovem, este lugar não é para ti." Hattin dá um novo salto, empunhando o arco e a flecha, mas outra vez se encontra a 100 passos do papagaio. Então exclama chorando: "Que ninguém perca a meta da própria vida, como eu." Como ainda lhe restava uma flecha, Hattin, mirando o papagaio, gritou: "Deus é grande." E fechando os olhos, atirou. Ao contrário de todas as suas expectativas, a flecha atingiu o alvo.
Ergueu-se uma nuvem de pó. Um trovão troou pelos ares e a terra escureceu. Confuso com todo aquele barulho, Hatim pensou ter virado estátua. Mas, cessado o trovão e tendo o moço aberto os olhos, o jardim, a gaiola, o trono de ouro, o arco e a flecha, tudo desapareceram, e diante dele estava um enorme e lindo diamante. Hatim, então, estendeu a mão e tomou. Suas pernas já não estavam petrificadas, e todas as estátuas tinham voltado à vida. O jovem relatou-lhes tudo o que acontecera, e todos, muito agradecidos a ele, se ofereceram para servi-lo como escravos. Hatim convidou a todos para seguir-no até Catã. Ninguém sabia onde ficava tal lugar, mas como a sorte estava com eles, logo encontraram o caminho certo e, passados alguns dias, descobriram a porta pela qual havia entrado nos banhos do Badguer. Do outro lado do portal encontraram Sama Idrak, o guardião dos banhos, e a ele Hatim contou tudo aquilo que passara. Sama Idrak então recebeu todos em sua própria casa e depois conduziu-os à entrada de regresso. Chegados a Catan, Hatim foi à presença do rei Harith. Contou-lhe as dificuldades que encontrara e mostrou-lhe o diamante que pretendia levar a rainha Rusdibano, como prometera. Depois pediu ao rei que distribuísse entre aqueles que o haviam acompanhado dinheiro e cavalos para que eles pudessem voltar a seus países de origem. Feito isso, Hatim despediu-se do rei Harith e retornou a Shahrabad. O povo da rainha Rusdibano, reconhecendo Hatim, conduziu ao palácio, onde a rainha o recebeu, ouvindo-lhe o relato e contemplando o diamante. Após a celebração do casamento da rainha com o príncipe Munir, Hatim retornou ao Iêmen, sua terra natal, onde mais tarde se tornou herdeiro do trono de seu pai, vivendo feliz todos os dias da sua vida. Né? Então, a gente finda aí a historinha, né, dos banhos de Badgard, do conto, e aí no próximo encontro nosso a gente vai trabalhar os temas, né, que surgiram. Tá? Tudo de bom para vocês, até a próxima.